Vamos voltar a falar de desfile cívico agora em Brasília, com a Vitória Bel, que vai trazer as informações sobre o desfile que está planejado pelo governo federal por lá. Vitória, quais são as suas informações? Já está para começar? Evandro, deve começar daqui a pouquinho, por volta das 9 horas da manhã, e os primeiros ministros e autoridades já chegaram aqui ao local do evento, incluindo o ministro de Comércio e Indústria e também vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também já está por aqui, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já estão se posicionando na tribuna presidencial à espera do presidente Lula, que deve ser o primeiro a abrir esse desfile antes da chegada das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que seguem depois fazendo esse desfile. Esse desfile que tem como mote principal Brasil soberano. Isso em resposta ao presidente americano Donald Trump, depois que ele implantou o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros, representando um ataque comercial. O governo Lula, então, passou a fazer como parte de sua campanha, parte de propaganda, a defesa da soberania nacional, e isso promete ser um principal tema desse desfile de 7 de setembro neste ano. Também nesse desfile devem ser abordados os temas da COP30, que acontece nesse ano, a defesa do meio ambiente e também a divulgação de feitos do governo Lula, como obras do novo PAC. A gente também destaca que ontem o presidente Lula fez um pronunciamento justamente defendendo a soberania nacional e mencionou, inclusive, traidores da pátria, em uma referência indireta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e mantém contatos com autoridades americanas e, de acordo com ele mesmo, trabalhando também para que taxas comerciais sejam aplicadas em produtos brasileiros. Daqui a pouquinho a gente vai ver também o desfile de crianças de escolas aqui também devem participar, e quem encerra tradicionalmente o desfile de 7 de setembro é a Esquadrilha da Fumaça, que costuma ser o ponto alto do desfile esperado por todos. Evandro. Obrigado pelas informações por enquanto, Vitória. A gente conversa mais ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. Quero conversar um pouquinho também com Deise Ciocari para falar sobre os motivos e também os temas desse desfile. Deise, embora o 7 de setembro seja uma data para o país, nos últimos anos a gente viu ela muito atrelada ao governo de Jair Bolsonaro. Nesse momento, mais uma vez, Lula tenta tomar posse dessa data, por ser uma data nacional, mas trazendo o tema do Brasil soberano, principalmente por causa dos ataques de Donald Trump ao país e as sanções que foram aplicadas. Você entende que esse discurso cola? Ele tem adesão da população? Ele gruda da maneira como o governo federal gostaria com os temas que são trazidos neste 2025? Não, Cine, eu acredito que não. A gente tem uma mudança, uma transformação que aconteceu na esquerda que ela é muito importante da gente pontuar. A esquerda, que sempre teve um alinhamento muito forte com as ruas, se a gente observar, nem precisa observar tão atentamente, mas nos últimos anos ela perdeu essa conexão. Tanto é que o deputado Guilherme Boulos, ele falou, acho que na semana passada, ele mencionou que se a esquerda não retomar as ruas, a direita vai ocupar no tempo todo, né? Isso quer dizer que a própria esquerda, ela reconhece essa perda. Então, esse desfile do 7 de setembro, para além disso tudo, ele é uma tentativa dessa esquerda de se reconectar com as ruas. Também tem um desafio institucional e simbólico aí através do discurso, mas, reitero aqui, a gente está num Brasil onde essa polarização, ok, ela sempre existiu, mas ela era muito mais partidária. Hoje é uma personalização muito mais política. E aí, quando envolve esse personalismo na política, a gente envolve muito mais paixão. Então, é muito difícil esse discurso colar. Obviamente, ele vai ter muitos questionamentos. A última eleição, ela já mostrou essa divisão da sociedade, né? O presidente Lula ganhou ali por muito pouco, então isso mostra uma solidificação que a gente
gente ainda não tinha visto ou tinha visto muito pouco aqui no Brasil. Então é necessário um esforço muito maior. Se a esquerda quiser voltar a competir com essa retomada de narrativa, precisa primeiro ocupar as ruas, entender por que perdeu, né, fazer uma autoavaliação. E são basicamente esses dois desafios, o desafio das ruas e o desafio institucional e simbólico, que numa sociedade polarizada, vamos combinar ali, é cada vez mais difícil. Ano que vem é um ano eleitoral, mas pode ser um belo teste para essa esquerda aí que está tentando entender o que aconteceu. José Maria Trindade, qual a sua análise aí sobre o tema escolhido pelo governo esse ano para as comemorações do 7 de setembro, com várias referências à tentativa de golpe de 8 de janeiro, ao tarifaço do Trump? Como é que você vê tudo isso? É um nome bonito, né? Soberania significa ali patriotismo e ideia própria e muito ligada a 7 de setembro, né? Ame-o ou deixe-o era o lema lá atrás, e depois ho, 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 esse é um país que vai para frente, ou seja, o 7 de setembro sempre foi usado para ativar esse nacionalismo, que eu acho positivo. Eu acho bom ativar esse nacionalismo. Só que o uso desse nacionalismo politicamente fica falso, né? Fica fofo ali, mas é falso. Então, há, nesse momento, uma disputa, né? Voltando ali, Brasil, ame-o ou deixe-o, só que do outro lado, antigamente era o regime militar que fazia exatamente esse discurso de nacionalismo, e a direita usou muito esse nacionalismo. E agora o presidente Lula está se utilizando aí dessa disputa com os Estados Unidos, que é uma disputa comercial com fortes raízes na área política, né? Na disputa política, para retomar as cores e também retomar o discurso de nacionalista, de soberania, né? Nós não estamos sob ameaça, né? Nós não estamos sendo invadidos, mas há uma disputa comercial com raízes políticas. E, é claro, a política a todo momento há essa disputa de um lado e de outro, e não há vácuo em política, né? Quando alguém deixa um lado sem ocupar, o outro adversário vai lá e ocupa. Então, há uma disputa em torno aí das cores e principalmente da soberania e da defesa do país. E a esquerda está ocupando esse espaço exatamente porque a direita vacilou em determinado momento. Mas a esquerda sempre participou do 7 de setembro, através do Grito dos Excluídos, que é um movimento ali da agricultura familiar, do MST, e ficou muito pequeno e agora está voltando a ser convocado, mas a impressão que se tem é que ainda não ganhou as ruas esse tipo de debate, de discurso, não.